Olá, amigos e irmãos. Estamos aqui no nosso primeiro programa do Café Teológico. Estamos aqui para abordar um tema bastante atual, um tema muito cobiçado pelas igrejas, pelos cristãos. Estamos aqui para falar sobre avivamento. Está aqui conosco nosso evangelista Jean, seja bem-vindo, e estaremos aqui na oportunidade expondo alguns pontos, desse tema tão atual, tão relevante e de suma importância não só para a igreja, mas também para os cristãos do século XXI, observando que hoje, o avivamento, não sei se o evangelista Jean concorda comigo, hoje o avivamento, ele tem, assim, assustado algumas pessoas, Ele tem assustado um pouco, até porque muitos cristãos dos dias atuais ainda não tinham tido um contato, uma oportunidade, vamos dizer assim, de ver de perto, de poder sentir de perto a presença ali, tão real do Espírito Santo, visto que a palavra avivamento, ela quer dizer avivar, reacender. Então nós estamos aqui para abordar esse tema tão importante para a igreja. Vamos ouvir aqui, nessa abertura, o nosso evangelista Jean vai estar aqui pontuando aqui conosco também. Amém, irmãos e irmãs, quero cumprimentar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma honra, pastor André, estar aqui com o Senhor nesse café teológico abençoado, discutindo um dos temas muito curioso, porque muitas pessoas têm curiosidade acerca desse tema, porque só quem vive o avivamento sabe dizer a experiência maravilhosa que o avivamento é para as nossas vidas. E realmente, no presente século que estamos vivendo hoje, o avivamento tem se tornado algo inovador. Inovador que tem realmente impactado muitas pessoas. E a gente glorifica o Senhor, Porque é algo que realmente nós precisamos. A igreja precisa porque são tantas lutas e tantas provas que às vezes a nossa fé, ela dá uma esmorecida. E o contato com o Espírito Santo, com a palavra do Senhor, aquece aquela chama nos nossos corações, reacende e nos deixa impactado, porque por mais que nós estudamos a palavra de Deus, a grandiosidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por mais que a gente estude, mas a gente fica surpreendido com os mistérios do nosso Deus e pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Eu quero agradecer porque é uma honra estar aqui nesse café teológico, comentando e conversando um pouco acerca desse tema. É interessante, não sei, aos nossos telespectadores, não sei a opinião dos nossos amados, mas sempre que se fala em avivamento, eu vejo, como o evangelista Jean pontuou, sobre a importância do avivamento para a igreja, e é interessante que é de uma importância tão grande, que sempre que se fala em avivamento, a primeira coisa que eu, pastor André, que vem à minha mente é aquela situação ali que após os 3 anos que Jesus passou a sua vida ali terrena, juntamente com os discípulos e mais centenas de seguidores, Jesus é crucificado, ressuscita, e lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é interessante que
Jesus ali, conversando com os discípulos, ele vai dar um conselho, ele vai dizer, olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? O que eu começo a entender, o evangelista Jean? Eu começo a entender que o avivamento, ele tem um propósito, ele tem objetivos específicos, né? Você vai observar e analisar comigo que Jesus ele vai dizer para que os discípulos ficassem ali até que eles fossem revestidos de poder, né? Poder, a palavra grega dunamis, né? Dinamite, explosão. Então Jesus vai dar essa orientação ali, ó, fica em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Por quê? O Senhor Jesus, ele sabia que eles precisariam daquele revestimento de poder, porque o que viria à frente era algo extraordinário. Era algo extraordinário, entendeu? Até porque, né, a gente não pode confundir o avivamento com animação, né? Porque eu acredito piamente que se Jesus aviva alguém, uma pessoa, uma igreja, uma cidade, é para objetivos específicos, não somente para a nossa própria vaidade, né? Que hoje, infelizmente, na igreja do século XXI, nós observamos muito isso. As pessoas estão usando os dons espirituais para se exaltar, para receber aplauso, para receber confete. E não é bem por aí. Ali, o Senhor Jesus, ele já sabia que a igreja, né, iria crescer, ou na realidade ela tinha que crescer, e aqueles camaradas ali que iam dar início a essa obra, eles precisavam de um revestimento de poder, porque eles iriam enfrentar dias maus, eles iriam enfrentar dias difíceis, né? Eles iriam enfrentar a morte no sentido mais literal, né? Então Jesus vai dizer, ó, fica aqui, reunido aqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E a gente vai observar que quando é descido ali o Espírito Santo, que dá aquela injeção de ânimo, né? aquela explosão, a gente vai observar que quando os camaradas saem dali, após esse, né, eu considero o maior avivamento já registrado na história da humanidade, ali foi algo tremendo, você vai observar que logo na sequência, Pedro traz ali uma mensagem, traz ali um discurso e mais de 3.000 almas se convertem. Entendeu? Então tinha um objetivo específico aquele avivamento ali. Mas eu quero ouvir aqui o que o senhor acha assim, nesse ponto de que o avivamento ele vem para um objetivo específico. Pastor André, realmente o senhor tocou num ponto real. O avivamento espiritual ele vem para suprir uma necessidade que o ser humano não tem. E que necessidade é essa? Necessidade que somente o Espírito Santo pode preencher. O senhor estava comentando o assunto ali dos discípulos ali, esperando a descida do Pentecoste. E uma coisa que eu fico feliz demais em saber é a simplicidade daquelas pessoas. Quem era Pedro? Pescador. Era um pescador, era um homem que não tinha grandes conhecimentos. Talvez não era nem um homem muito letrado, mas você vê que ao Espírito Santo ter enchido a vida daquele homem, aquele homem teve uma ousadia tão grande que ao abrir a boca e pronunciar a palavra do Senhor, você vê que 3.000 almas se converteram. E você vê que o avivamento espiritual é uma coisa muito importante, porque por mais que sejamos evangélicos, por mais que conhecemos a palavra,
Por mais que tenhamos uma vida de oração, de jejum, uma vida ali pela obra do Senhor, mas se os frutos do Espírito também não estiver em nossa vida, as coisas não fluem também de uma maneira. Não flui. A gente vai observar, o evangelista, que, por exemplo, hoje, né, o que eu vou falar aqui é muito real, pode espantar a uns, né, mas também a ideia é despertar outros. A gente vai observar, por exemplo, que os camaradas, eles recebem ali aquela descarga de poder, traz uma mensagem, almas se convertem, e dali cada um começa a voltar para suas cidades de origem, para suas aldeias de origem, pregando o evangelho, cara. E eles vão de encontro com a morte mesmo, e, entendeu? Falando de Jesus, falando do amor de Deus. E por que eu falei logo no começo, evangelista, que a gente não deve confundir avivamento com animação. Hoje o camarada, às vezes ele tá participando ali de um culto ali, né? Então ele recebe ali uma pontada de animação, mas é uma coisa momentânea. Momentânea, só ali dentro da igreja. Só ali dentro. Quando ele sai daquelas 4 paredes ali, ele tá se desesperando porque não consegue arrumar um emprego. Ele tá desesperando porque a namorada largou. Ele tá se suicidando e cometendo uma série de outras situações porque não consegue suportar as lutas do dia a dia, as lutas comuns que todos nós enfrentamos, né? Independente de ser cristão ou não. Então, a gente não pode, de forma nenhuma, confundir a animação com o avivamento. O avivamento, como o senhor pontuou muito bem, ele gera frutos. Ele gera fruto, ele gera amadurecimento, ele gera crescimento espiritual, ele gera renovo. Ele gera renovo porque, como nós estamos colocando aqui, né, o cristão ele não é um super-homem. Todos nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, e vai chegar um ponto X da nossa vida que a gente precisa realmente ter as baterias recarregadas, a gente precisa ser de um renovo, não de uma animação. Uma animação não, porque uma animação eu vou sair das 4 paredes e vou olhar um morador de rua passando fome e vai ser a mesma coisa que nada. Então, o avivamento, ele também gera, né, o retorno ao primeiro amor. O retorno ao primeiro amor, entendeu? Que não é somente ali dentro das 4 paredes, né? Você vê hoje, por exemplo, teve aí, né, lá nos Estados Unidos, as pessoas lá ficaram lá mais de 140 horas, né, na universidade lá nos Estados Unidos, mais de 140 horas de oração, de aquele contato ali com uma pessoa do Espírito Santo, aquele contato ali com Deus e tal. Aí, o avivamento aqui no Brasil. Como que pode ser gerado um avivamento aqui no Brasil, por exemplo, aonde nós temos uma liturgia de culto, né? Não vamos aqui citar denominações, né? Até por falta de ética, né? Mas, basicamente, a liturgia de culto é a mesma. 2 horas a 2 horas e meias de culto, né? Porém, o que gera o avivamento? Eu quero ouvir o senhor. Quando a gente olha para a Bíblia,
quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente entende nitidamente, qualquer estudioso da Bíblia aí, ele vai corroborar comigo de que o avivamento ele é gerado pela palavra. Se não houver palavra, não tem avivamento. Não sei a opinião do evangelista, não sei a opinião dos nossos telespectadores, né? Aqui quem vos fala é o pastor André Pires, e eu não sei qual é a opinião dos irmãos, mas quando eu leio a Bíblia, evangelista, eu entendo que o avivamento ele vem através da palavra. Ele vem através da palavra. Então, a gente tem uma liturgia de culto aqui no Brasil de 2 horas. 2 horas e meia, certo? E o nosso país, né, ele precisa de um avivamento constante, porque são inúmeras situações que o povo brasileiro enfrenta e não é fácil. É desemprego, é fome, é uma violência exacerbada que nós temos nos 4 cantos do nosso país. Então, o nosso país ele precisa. Porém, o que acontece nos dias de hoje? Abre-se uma ênfase, né, para teatros dentro das igrejas. Não que nós tenhamos nada contra. Vocês vão me entender muito bem. Abre-se ênfase para músicas gospels, para canções. E, interessantemente, o que traz avivamento, que é a palavra, é o que menos se usa. É o que menos se usa na igreja do século XXI aqui no Brasil. É o que menos se usa. E é interessante que a gente bater nesse ponto aí, depois, futuramente, né, os nossos telespectadores aí vão estar dando as suas opiniões aí, vão estar enviando mensagens aí para nós aí. Mas é interessante a gente observar que quando chega na hora da palavra, né, eu sou evangelista, dirigente de um ministério, o senhor sabe muito bem do que eu estou falando. Tá ali o tempo todo ali, teatro, canção, oportunidade para um, oportunidade para outro, um fala, outro fala, um fala, outro fala. Aí, quando o dirigente do culto, né, ele já começa errando pelo seguinte, ele vai dizer que agora nós vamos entrar na melhor parte, que é a palavra. Mas num culto de 2 horas, a palavra só tem espaço para 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. E isso quando o cara não vai no pé do ouvido do pregador e fala, olha, Deus já falou bastante, né? Faz aí o que você puder aí para terminar o mais rápido possível, porque depois tem uma resenha, né? Assim. E, amanhã é segunda-feira, então você faz aí o mais rápido que você puder. Aí eu te pergunto, como que esse avivamento vai chegar no Brasil com as igrejas agindo dessa forma? Porque é uma coisa assim absurda. A gente sabe, a gente tem a certeza que o avivamento é só através da palavra, mas não tem palavra. Não tem palavra. E o senhor, como dirigente, né, de uma igreja, um ministério abençoado, que é o Ministério Monjolos, eu gostaria de ouvir o senhor nesse sentido. Pastor André, o senhor fez uma pontuação bem clara. Um dos maiores problemas que eu vejo, o evangelista Jean, nas igrejas, no total, no Brasil, são os cultos. E uma das coisas que me preocupa nos dias atuais, que para a igreja ser avivada precisa de um preparamento. E como é um preparamento? O preparamento não começa na igreja, mas começa em casa. Se você é pregador, você, quando está na sua casa, você se dedica ao Senhor, à leitura da palavra, ao jejum e à oração, para que o Senhor venha te dar o discernimento para você compreender a palavra. A pessoa que é cantor
Busquem em casa se aperfeiçoar no louvor, para quando porventura se reunirem, todos já estarão o quê? Cheios. Aqueles que estiverem cheios irão deixar o Espírito Santo lhe usar e compartilharão com os irmãos que estão na igreja precisando, porque realmente o Senhor já falou, nós somos evangélicos, mas não somos de aço. Tem dia que estamos bem. Para ser sincero, eu acho que todo mundo que vai ouvir, todos aqueles que estão ouvindo a nossa conversa, sabe que tem dia que não dá vontade de ir para a igreja. Tem dia que não dá vontade. Um dia de serviço super estressante, a vontade que você tem de chegar em casa, tomar um banho, deitar na sua cama e relaxar. E um dos grandes problemas também que eu vejo na atualidade, ir para a igreja virou rotina. Aí eu vou na igreja, eu chego na igreja, eu assisto o culto, aí você vê muitos louvores, você vê pouca palavra. Conhecereis a palavra e ela o que vos libertará. Sem conhecimento da palavra, não tem como a pessoa ter um contato. Em primeiro lugar, o nosso Deus ele é espiritual. Se você não conhecer o autor da Bíblia, como é que você quer ser avivado por ele? Não tem como. É uma das coisas que todos nós que conhecemos a palavra de Deus precisamos entender. E peço também, humildemente, a todos os irmãos, buscam o discernimento na palavra. Porque a palavra é a única que vai mostrar a você aonde você está. E o primeiro passo para que todos possam entender é o que Pedro sempre diz, arrependei-vos. Para experimentar um avivamento verdadeiro e genuíno pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, todos nós devemos arrepender. Eu, pastor André, os nossos irmãos, é todo mundo. Queremos sim experimentar algo da parte do Senhor, mas em primeiro lugar devemos olhar para dentro de nós e ver aonde está errado. Aí sim, iremos entender, vamos buscar ao Senhor para mudar e chegar na igreja, não como está acontecendo nos dias atuais. Quando, né, pastor, muitas pessoas chegam na igreja olhando no relógio e indo embora. Eu vou ser bem sincero, eu sou um jovem, eu só tenho 27 anos, o pastor André me conhece há muitos anos. E eu sinto falta daquelas igrejas do Rio de Janeiro, que os irmãos começavam o culto 6 horas, 7 horas, ia até 10 horas, 11 horas e ninguém tinha medo de ir embora. Você via o mover do Senhor, você via a presença de Deus, você via a alegria das pessoas, porque só pelo simples fato de estar juntos, mas porque eram pessoas que se dedicavam e quando se encontravam, o único objetivo era qual? Glorificar a Deus. Vamos tocar aqui num ponto mais sensível, né? Hoje nós temos um número muito grande de denominações, né? Nós temos as igrejas pentecostais, nós temos as igrejas neopentecostais, né? Que são as igrejas mais novas dentro do pentecostalismo, né? Então a gente vai observar o seguinte, evangelista Jean, me responde uma coisa. Há quanto tempo você não vê uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo dentro da igreja? Hoje, se você pegar essa geração de hoje, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é isso. Por quê? Você pontuou muito bem. A palavra, que é uma espada de 2 gumes, né? Que ela é apta para separar juntas e medulas, ela vai mexer de uma forma sobrenatural com o homem, de dentro para fora. Quando a palavra mexe com o camarada de dentro para fora, ele vai olhar a própria palavra vai fazer com que ele olhe para ele mesmo, para dentro dele mesmo, fazer com que ele se arrependa,
se arrependa da sua vida, e ali sim Deus vai poder agir. Mas isso tudo mediante a palavra. Então, se você está num culto de 2 horas de extensão, aí você tem 1 hora de canções, porque até os hinos espirituais estão sendo banidos das igrejas, né? Hoje, né, o senhor pontuou muito bem, quando a gente fala da igreja de antigamente, amados, nós não estamos falando da igreja de 100 anos atrás, não. Nós estamos falando de uma igreja aí de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, aonde todo culto era normal, o batismo com o Espírito Santo. Eu tenho relatos, eu tive o privilégio de pegar um pouco dessa época, eu tenho relatos de pessoas, né, principalmente lá em Belém do Pará, onde, né, começou-se ali um dos grandes avivamentos do Brasil, começa ali. Então, há relatos de pessoas que já iam para o culto. Um dos acessórios primordiais dos cristãos da época era um lenço. O cara já ia para a igreja com um lenço porque ele sabia que a presença do Espírito Santo ali ia ser de uma forma natural e ele ia chorar muito. Hoje, né, a gente clama por um avivamento, mas nós estamos vivendo uma época aí que se o pregador passar das 9, literalmente as pessoas começam a ficar incomodadas, é banheiro, é bebedor. Isso quando a própria direção da igreja, cara, não vai lá no paletó do pregador e dá aquela velha puxadinha, ó, tá na hora, entendeu? Então, como que essa geração vai experimentar, né, primeiramente esse avivamento pessoal e depois coletivo? O cara ele não vai conseguir chegar a esse ápice porque a maioria das igrejas acaba nem proporcionando isso. Você vai observar que não muito tempo atrás, eu mesmo, na época, já dirigi cultos específicos de avivamento. Culto é busca pelo batismo com o Espírito Santo, busca de poder, oração da meia-noite. Você botar uma oração da meia-noite aí, cara, o cara te dá uma coça. Ele vai inventar uma série de coisas. Amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Então, nós clamamos por um avivamento no nosso país, mas é um avivamento que a gente clama assim, que dificilmente ele vai chegar, porque os padrões do homem evangelista acaba não permitindo esse operar do Espírito Santo, né? E a gente vai observar que os crentes de 20 anos atrás eram mais fortes, muito mais fortes do que essa galera aí que está se formando agora, né? E está confundindo emoção com avivamento. E é interessante que a gente vai, né, recapitulando lá, quando eles recebem ali aquele revestimento de poder ali, que eles começam a pregar, e depois cada um começa a voltar para as suas cidades ali, pregando o evangelho sem temor nenhum, sem medo nenhum, sem receio nenhum. A gente olha hoje para uma geração de hoje, cara, que a gente vê cristão que dia de domingo,
por exemplo, você olha, né? A gente vê muitas pessoas na rua e tal, e você olha assim pro cara, você não sabe se o cara tá indo pra igreja. Você não sabe se ele tá indo pra igreja ou se ele tá indo pra uma festa de rua ou pra um, sabe, sei lá o quê. Entendeu? Hoje, nós temos pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia. O cara fala assim, eu tenho a Bíblia no celular. Eu tenho a Bíblia no celular e tal, mas uma grande realidade é que muitas pessoas hoje têm até vergonha de carregar a Bíblia. Tem vergonha de declarar publicamente, né, a sua fé. E isso dificulta muito esse avivamento que o nosso país, né, que os cristãos do atual século, né, ainda não experimentou, né, e o meu desejo é que eles experimentem, né? Hoje nós temos, por exemplo, a gente pega aí igrejas, quero ouvir o senhor pontuar sobre isso também, a gente vai pegar igrejas aí que tem centenas de jovens. Tem igrejas hoje aí, nós temos denominações aí que tem centenas de jovens. E a maioria deles não é batizado com o Espírito Santo. Não fala em línguas estranhas, não tem aquele fervor pela oração, não tem aquele fervor pela palavra, porque vamos voltar lá ao ponto de origem. Esse avivamento real, ele vai suscitar esse desejo na pessoa de buscar a Deus em oração, de buscar a Deus através da palavra, de buscar a Deus nos montes e assim sucessivamente. Não é aquele avivamento para o cara ficar, acabou ali as quatro paredes, o cara, né, como diz o nosso hino nacional, o cara ficar deitado eternamente em berço esplêndido, né? Amém. Vamos lá, deixar algumas considerações acerca do avivamento. Em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é o avivamento. O que é um avivamento, igreja? Avivamento nada mais é que um ato de avivar. Um ato de trazer à tona a pessoa mais ativa. Um exemplo clássico disso somos nós quando aceitamos ao Senhor Jesus. Temos um amor à primeira vista, queremos fazer tudo, queremos ter todo o envolvimento dentro da igreja, mas com o passar dos anos, esse amor vai diminuindo. A intensidade também. E o avivamento nada mais é que isso. Você volta a viver, volta a ficar mais ativo, volta a ter aquele primeiro amor com o Senhor. E como que se faz para ser avivado pelo Senhor? Gente, para tudo na vida tem uma regra. Na presença do Senhor é a mesma coisa. Para tudo na nossa vida tem uma regra. Você quer ser avivado? O pastor André me fez uma pergunta acerca de há quantos anos eu não vejo um batismo com o Espírito Santo. Gente, para ser sincero, tem mais ou menos uns 7 anos que eu não vejo um batismo com o Espírito Santo. O último batismo que eu vi foi o meu batismo, que o Senhor me concedeu esta graça, onde eu fui batizado com o Espírito Santo, depois de muitos anos buscando, igreja. Muitos anos buscando. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Tem 7 anos que eu vejo pessoas chegando até certo ponto, mas elas diminuem. Elas param. Por quê? Entenda uma coisa. Tudo que você for pedir ao Senhor, você tem que entender. Às vezes a gente pede ao Senhor, mas não sabe compreender o que Deus está te enviando. Você quer ser avivado pelo Senhor. Amém. A primeira coisa que a gente tem que entender, quais são as regras? Oração. Um crente que não tem uma vida de oração não tem como ser avivado pelo Espírito Santo. Por que, evangelista Jean? Porque você tem que ter intimidade com quem vai te avivar. Se você não conversa com o Espírito Santo, se você não expõe a sua vida com o Espírito Santo, se você não fala o que você está necessitando, como porventura ele vai te encher, vai te avivar
se ele desconhece você. A segunda coisa que é importante é o jejum. Jejuar. Quantas pessoas hoje não sabem o propósito de um jejum? Quantas pessoas hoje não sabem o que é jejuar? Você ora, você jejuma. E o seu jejum é a oração do seu corpo para com Deus. Outra coisa é que é importantíssimo, dedicação à palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela vai te mostrar. Não, você está errando aqui. Você está cometendo isso aqui. Você precisa parar, você precisa enxergar. E através da palavra você vai vendo o quê? Os seus olhos serão abertos. E depois que os seus olhos forem abertos, você vai entender a grandiosidade do Senhor. Embora, uma coisa que a gente tem que entender. 1 João capítulo 3, versículo 6 diz assim: aquele que porventura vive pecando, esse não encontrou com Jesus. Porventura aquele que não peca, esse já encontrou com o Senhor. Uma vida cristã, para ser avivada, tem que entender a primeira coisa, que você precisa fugir do mundo. Você precisa se dedicar em oração. Você precisa se dedicar em jejum. Você precisa se dedicar à palavra do Senhor para que você possa viver um avivamento. Aqueles jovens ficaram 144 horas lá, orando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E quantos minutos será que eu e você ficamos de joelho dobrado? E isso é o que o diabo quer, afastar todos nós da presença do Senhor. Ele sabe que eu e você, avivados pelo Espírito Santo, se tornamos mais difícil para ele acessar. As brechas outroras que você tem, o que eu tenho, quando você começa a se aproximar dele, ela é fechada. E quando você recebe o avivamento no Espírito Santo, o que acontece? Você vai estar pronto para ser lançado, vai. Eu vejo muitas pessoas, Jean, quando que eu vou começar a pregar? Jean, quando que eu vou começar a fazer o que o Senhor me chamou? Jean, eu quero fazer isso, Jean, eu quero fazer aquilo, mas em primeiro lugar, como é que está a sua vida com Deus? Entenda, o avivamento, como já foi dito no início, não é uma simples obra do acaso. Ela tem um objetivo. Quando você é avivado pelo Espírito Santo, pode esperar que o Senhor vai requerer de você algo muito importante. E o que é que o Senhor vai requerer de você? Compromisso, seriedade, fidelidade com a obra dele. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Entenda, ouve o Senhor, busque ao Senhor, fuja desse mundo. Por quê? Outra pergunta que o pastor me fez. Nós vemos várias igrejas lotadas de jovens. Lotadas de jovens. Eu sou jovem. E eu vejo que às vezes as coisas do mundo é muito mais fácil. Porque estar na presença do Senhor requer renúncia. Você tem que renunciar a si mesmo todos os dias. As suas vontades, os seus desejos. Uma das coisas que a gente tem que aprender é ouvir não. Nós temos que aprender a ouvir o não de Deus e saber que o não do Senhor é o melhor para nós. E infelizmente nós queremos ser avivados, querendo viver uma vida da nossa vontade. Da nossa vontade não vai funcionar. Você quer ser avivado? Eu sei que esse aqui é um tema imenso. Poderíamos ficar aqui horas e horas conversando, falando sobre o avivamento. Mas aquele povo que Jesus disse, ficar em Jerusalém até que do céu seja revestido, eles entenderam. Eles obedeceram, eles ficaram até o momento certo. Deus às vezes quer que você fique em um determinado lugar para que você possa receber aquilo que o Senhor te deu. É um tema muito extenso, né? Um tema extenso, grandioso, gostoso de se balbuciar. E nós teremos outras oportunidades, teremos outros temas, né? Fica aqui até em aberto aí para você que estiver nos assistindo aí.
você pode dar sua sugestão sobre o tema que você gostaria que nós falássemos aqui no Café Teológico. Quero agradecer aqui ao evangelista Jean, né, por esse privilégio de poder estar conosco, né? Quero agradecer aqui a TV Alcance, quero agradecer ao meu produtor, o pastor Isaac Nascimento, e fica ligado aí conosco que temos muita coisa boa ainda aí pela frente, né? Como nós estamos falando, teremos outros temas, teremos aqui a presença de outros irmãos, talvez, né, até de outros profissionais, dependendo do tema. E eu creio que isso vai ser muito útil, né, para a sua vida, para a minha vida. E creia, Deus, ele sempre terá novos horizontes para cada um de nós. O avivamento, ele começa dentro de cada um de nós. Creia nisso. Até o próximo programa. Traga a sua xícara e vamos desfrutar de um bom café teológico. Fiquem com Deus. Deus vos abençoe.